Oi, gente! Então, estamos aqui na nossa primeira aula bônus e a gente vai falar um pouquinho sobre leitura. Eu sempre gostei muito de ler, mas atualmente eu tenho aprendido muito sobre leitura e eu queria apresentar para vocês da onde que eu tenho tirado esses ensinamentos, que é de um livro, esse daí que eu vou mostrar para vocês, que é o Como Ler Livros. Ele foi escrito aí por esses autores que são referências, né? Eles são pedagogos do século passado, né? São filósofos da educação. Então, ele traz aí um livro extenso, um livro grande, mas eu vou trazer para vocês alguns pontos apenas que eu acho é um recorte que eu acho que vai fazer com que a gente aproveite melhor a nossa leitura, tá bom? Então, a primeira coisa que eles trazem é que toda leitura ela é ativa, porque ela é uma atividade. Então, aí você já entende que toda atividade tem a ver com uma ação. O que eles dizem é que só o movimento do seu olho, né, na escrita já é uma ação. Mas ele diz assim que a leitura ela não pode ser passiva. Você não pode apenas ler por ler, mas você tem que interagir de tal forma que aquela leitura traga algo para você, ou que você consiga dispensar essa leitura da sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, uma das coisas que ele traz para a gente, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é uma pré-leitura ou uma sondagem sistemática daquilo que a gente vai ler. O que seria, então, essa pré-leitura? Quando você tem a oportunidade de pegar o texto ou você pegar um livro antes de ler, né? O que a gente tem que fazer? Dá uma olhada ali na capa, na contracapa, nas orelhas, né? Ali tem informações muito importantes para nós. Pega ali o sumário, veja ali quais são os pontos que o autor vai descrever nesse livro. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes para que a gente entenda de uma forma geral o que a gente vai ler. Se você tem alguns livros que eles são tão específicos, tão assim fidedignos com o que está escrito ali, que logo você decide se aquela é uma leitura para você naquele momento ou não. Você não quer ler aquilo. Aquilo não vai te acrescentar naquele momento. Então, isso seria uma pré-leitura, ou uma sondagem sistemática, como Adler diz para nós. Outra coisa bem bacana, que faz muito sentido, são 4 perguntas básicas que ele diz que a gente tem que fazer antes da gente começar a ler. Ou quando a gente já está lendo, né? 4 perguntas. Uma delas é: o livro fala sobre o quê? Muitas vezes a gente recebe uma indicação, né, de uma pessoa que lê um livro, ou aquele livro está assim muito na moda, está todo mundo lendo, mas a gente não sabe realmente o que o livro fala. A gente só ouviu falar. Então, se você tiver a oportunidade, com a pré-leitura, você já consegue saber isso, do que o livro vai falar. Como que o autor desenvolve o tema que ele vai falar, né? Como é que ele se organizou, como é que ele subdividiu os temas e os tópicos desse livro. O que exatamente está sendo dito e como dito. Isso é muito importante a gente saber, para que a gente não perca tempo, né? Hoje a gente lê, hoje os livros são extensos, né? Na sua grande maioria, ou são curtos demais também, mas o que a gente tem que ter em mente é, a gente não pode perder tempo, porque a leitura é sempre uma aprendizagem, né? Então, nós precisamos saber exatamente do que ele fala e como o autor vem trazer isso para nós. A terceira pergunta é se o livro é de toda a parte verdadeiro ou só algumas partes.
Para nós aqui, que vamos falar sobre o Ministério Infantil, né? A gente tem que ver, esse livro traz um fundamento bíblico, né? Aquilo que vai ser dito consegue me fazer lembrar ou me conectar com as coisas que Deus, de fato, preconiza? Então, é importante a gente, antes de cair numa leitura, a gente fazer essas perguntas, né? Entender todo o contexto, entender qual é o objetivo do autor, se os argumentos que ele usa, faz sentido com aquilo que eu acredito, ou se não fazem, por que não fazem? Quem é que está errado? Quem é que precisa rever os argumentos? Será que sou eu? Porque muitas vezes a gente tem verdades nossas que precisam ser modificadas, né? Mas a gente também precisa saber se o autor é verdadeiro, né? Não é porque está no livro que é uma verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado, é uma responsabilidade sua enquanto leitor, né? Porque eu escrevo o que eu quiser. Hoje em dia está muito fácil lançar um livro, um e-book, né? A internet está aí para isso. Então, é importante que quem lê tenha essa responsabilidade de discernir se aquilo é uma verdade ou se aquilo é uma falácia, né? E uma última quarta pergunta, que para mim é a melhor e é o objetivo desse clube literário, né? A quarta pergunta é: e daí? Né? Então, e daí? Eu li o livro, e daí? Né? O que foi dito é uma verdade? Aquilo que foi dito faz sentido para mim? Então agora eu preciso agir. Quantos livros você já leu e não fez nada? Ah, um livro muito bom. Ou passa para alguém, ou guarda na estante, né? Então, esse é uma questão muito importante. Eu li o livro, e daí? Se o livro não foi bom no sentido de que não é uma verdade, né? De que não me acrescentou nada, ou de que o que ele diz não faz sentido, nós temos duas ações a fazer. Uma é não recomendar, e a outra é rebater o autor. Ué, se ele está falando uma mentira, eu preciso emitir a minha opinião sobre isso. Então, manda para a editora, manda, né? Hoje todo mundo está aí nas redes sociais, então manda, conversa com o autor. Olha, isso aqui não faz sentido, isso daqui é uma falácia, isso daqui contradiz isso ou aquilo, né? Então argumente com o autor. Então você veja, não é apenas abrir um livro, mas é ser ativamente, né, participante, coparticipante, né, junto com o autor dessa leitura que você vai fazer. Tem uma frase que é assim: verdade conhecida, verdade vivida. Então, aquilo que você conhece e aquilo que é verdade, aquilo que faz sentido para você, você tem que colocar na sua vida, na ação da sua vida, no seu cotidiano. Então, para a gente se tornar um leitor exigente, a gente precisa, no mínimo, fazer essas 4 perguntas. E não apenas fazer, né? A gente tem que responder. Precisa responder com todo o conhecimento que a gente tem, né? Vamos, depois de cada leitura de capítulo, né? Vamos pensar, isso faz sentido para mim? Tudo que foi dito é uma verdade para mim? Por mais que talvez você não tenha conhecimento daquilo que você leu, você precisa pensar e falar, isso faz sentido para mim, né? Essa base é verdadeira para mim, tá de encontro com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu creio, no nosso caso, né? Que nós vamos trabalhar com o Ministério Infantil. Eu concordo com tudo isso? Isso cabe na minha vida? Todas essas perguntas, elas são necessárias para que essa leitura seja uma leitura inteligente, uma leitura ativa, ok? Por último, um outro ponto, até esqueci de passar aqui, gente, as perguntas, não vou voltar não.
Por último, ele diz aqui, depois que a gente faz as 4 perguntas, tem uma ação muito importante, que é uma ação que vai fazer com que a gente tome posse do livro. Ela é uma questão polêmica. Eu gosto muito, mas é uma questão polêmica. Quando ele diz que você precisa tomar posse, ele diz que é na escrita. É quando você escreve nas entrelinhas do livro. E é literalmente escrever, né? Então ele traz aqui algumas orientações, algumas dicas que são muito proveitosas quando a gente está estudando através da leitura. A primeira delas é sublinhar os trechos principais. Então, eu sei que tem gente que não gosta de escrever em livro, não gosta de rabiscar o livro. Eu gosto demais, meus livros são todos assim, mas aí você vai fazer a sua escolha. Mas as orientações que ele traz é isso. É sublinhar aquilo que te chamou a atenção. Pequenos trechos. Quando for um trecho maior, ele orienta a fazer na vertical, em vez de ser na horizontal. Quando for um trecho grande, você faz na vertical, assim ao lado. Depois eu vou mostrar direitinho. Então, essa é a primeira dica dele. A segunda é circular palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Aquelas que te trazem uma definição, aquelas que você não sabe o significado. Então, por exemplo, você está lendo lá o livro e tem lá a palavra avivamento. Vamos supor que você não saiba o que é. Então, circula lá. Quando você terminar, volte lá, vá ao dicionário, procure saber para que você entenda todo aquele contexto. Deixa lá circulado para você lembrar depois. Se quiser, anota ali na margem, né? Enfim, circula as palavras-chave que você encontrar. A terceira orientação, ele traz assim, que a gente tem que fazer asteriscos ou alguma marca nas 10 páginas ou 10 parágrafos mais importantes do texto. Quando você quiser fazer um resumo do texto, você volta ali naquelas 10 páginas ou 10 parágrafos, porque aí você tem uma visão geral das partes mais importantes do texto. Uma outra dica que ele traz é inserir números de páginas fazendo uma ligação. Então, por exemplo, você leu na página 5 algo que lá na página 45, por exemplo, também fala sobre aquilo ou faz uma relação com o que você leu lá na página 5. Então, você vai marcar na página 45, você põe lá em cima a página número 5. E lá na página 5, você põe o número 45, porque quando você for reler, for fazer algum resumo ou algum estudo novamente, você vai ver. Quando você chegar na página 5, você fala, lá na página 45 tem algo que pode complementar isso daqui. Então, você já vai estar com essa ligação pronta. E por último que eu trouxe aqui, tá? Porque ele traz muitas outras dicas sobre isso, tá? Mas eu trouxe só essas. Que é escrever nas margens, nas entrelinhas, né? Converse com o autor escrevendo. Ele diz que quando a gente toma posse é quando a gente escreve, né? Por mais que a gente tenha raciocinado aqui, é bom que a gente registre. E a própria neurociência, hoje, ela já traz um estudo muito amplo, né? Sobre o ato de escrever, né? Aquilo te torna pertencente daquilo, né? Então, é muito importante você escrever aquilo que você chamou a sua atenção. Então, esse foi o recorte que eu trouxe do livro. Fica aí uma indicação, né? Se você gosta de ler, você quer que a sua leitura fique mais dinamizada, que ela seja mais profunda, esse é um livro bem bacana que te traz aí algumas estratégias para que essa leitura sua seja melhorada, tá bom? E aí a gente vem para uma parte prática.
né? Eu sei que nem todo mundo está com um livro aí, Criança com C, nas mãos, mas eu já queria apresentar ele para vocês, então, fazendo o que a gente acabou de aprender com o livro Como Ler, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pré-leitura e uma sondagem desse livro, né? Eu não tive esse privilégio de fazer, porque eu comprei o livro online. Eu conheci o pastor Lucas e a Jaqueline por um curso que me foi indicado e eu gostei muito do curso. Então, como o curso foi feito baseado no livro, eu falei, então, se o curso foi bom, eu imagino que o livro também seja, né? Então, eu comprei. Mas eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente deve fazer com o livro, quando a gente tem ele em mãos, quando a gente ainda está escolhendo ele para ler, certo? Então, traz aqui na contracapa, ele não tem. A minha versão é essa daí, essa vermelhinha, mas eu sei que já tem uma nova edição. Então, nessa minha edição não tem orelhas, mas tem uma contracapa, que seria as orelhas, né? Ele apresenta aqui, então, o pastor Lucas e a Jaqueline, que são de São Paulo, eles são pastores, eles são os líderes do Ministério Infantil da Zion Church, é o nome da igreja que eles são ministros lá, né, pastores lá. Então, são pai e mãe do Lucas não, do Mateus e da Bianca, e que eles têm um amor muito grande e um respeito e um entendimento pelo Ministério Infantil. Por isso que eles foram chamados a escrever esse e alguns outros materiais. Na contracapa também já vem aqui um resumo muito esclarecedor de todo o livro. Eu vou ler aqui para vocês. Então, diz aqui que esse livro traz uma metodologia para levantar crianças com os valores do reino de Deus de forma prática e sustentável. Conta algumas experiências que aconteceu lá com a equipe deles e um principal objetivo é esclarecer a importância e o poder que o Ministério de Crianças carrega para transformar família, sociedade e nação. Então é um livro curto, uma linguagem bem acessível, mas que assim, trouxe para nós aqui da nossa igreja, à medida que a gente ia lendo, por mais que as ideias não todas estejam escritas aqui, foi trazendo um clareamento, um entendimento e uma, um entendimento para que a gente possa trazer novas ideias. Então, é um livro que faz muito sentido para quem está trabalhando no Ministério Infantil. Há também um prefácio que foi escrito pela pastora Sara Hayashi, né? Ela é a pastora fundadora da igreja, e ela também diz que esse livro vai inspirar líderes de crianças e preparar os futuros profissionais missionários em todas as 7 esferas da sociedade. Então, se você não conhece as 7 esferas, assim como eu não conhecia, vai ser uma oportunidade para que você abra o entendimento para isso. Diz que é uma ferramenta para que nós possamos sonhar em ver gerações vindouras, preparando nações e todos os povos para receberem a Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, só daí você já sabe, é fidedigno o que vai ser dito no conteúdo desse livro. Você pode confiar tanto na contracapa como nesse prefácio. O sumário, ele não é bem detalhado, mas ele também te diz o que vai falar. Ele é dividido em 5 capítulos. O primeiro se chama Chamado, o segundo, Conectar, o terceiro, Compartilhar, o quarto, Corrigir e o quinto, Capacitar. Por isso o nome Criança com C, porque todos os capítulos começam com C. Muito interessante isso. Tem anexos também, que é um plano de ação,
um texto aqui é estação 5.2, mas hoje já não chama geração, ou estação, na verdade se chama geração 5.2. Antes era estação 5.2. Então, essa é a apresentação do texto, essa é a nossa pré-leitura, uma sondagem sistemática, né, daquilo que a gente vai encontrar no nosso livro. Avançando para as 4 perguntas, né? Então, vamos relembrar. A primeira o livro fala sobre o quê? Então, só na pré-sondagem, né, a gente já sabe do que ele vai falar. De uma metodologia que eles usam lá para levar crianças com os valores do reino de Deus. Então, ele já respondeu isso só na pré-sondagem. O que exatamente está sendo dito e como? Baseado na Bíblia, baseado na experiência que deu certo. E no livro ele te coloca em capítulos, em partes. Exatamente isso que está sendo dito. A terceira pergunta, o livro é verdadeiro em todo ou em parte? É em todo. Ele todo está sendo baseado na palavra de Deus, vocês vão ver, está sempre trazendo um versículo, algo para realmente afirmar a ação deles. Então, é um livro todo verdadeiro. E a última pergunta e daí? Né? Só que a gente ainda não leu o livro, nós vamos ler. Mas a proposta do clube é essa. Vamos ler e colocar em ação. Não ler e engavetar. Mas vamos ler. Fez sentido? Ótimo. Vamos botar no papel e do papel a gente vai para a ação. Se não fez sentido, querido, não perca o seu tempo. Dá tchau e espera o próximo. Né? Mas a ideia, vocês vão ver, esse livro é muito abençoador. É um livro muito fácil de ler, mas é um livro que Deus fala conosco mesmo, se a gente abrir os nossos olhos e entendimento. Tá bom? Olha, essa então foi a nossa aula bônus número 1, vai ter outras aí. E no outro vídeo, eu vou compartilhar com vocês a introdução e como é que eu faço os meus registros nele. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.